está conosco aqui o Roberto Rodolfo Dreves, presidente da Associação dos Profissionais de Contabilidade de Cachoeira do Sul, que vem com uma missão específica aqui para falar de como nós todos podemos ajudar, sem ter custo maior, os fundos para o idoso e para a criança e do adolescente. Roberto, bom dia. Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. Sempre um prazer a gente estar divulgando, né, e aproveitando essas oportunidades para fazer com que cada cidadão faça uma doação para o Condica e também para o Fundo do Idoso, que é uma facilidade que a gente tem hoje com relação ao imposto de renda. Todo aquele que for pagar o imposto de renda pode fazer uma doação ao Fundo do Idoso e ao Fundo da Criança. Quanto por cento do imposto a pagar? 3%, ele é deduzido 3% do idoso e 3% da criança. E esse fundo depois, esses fundos, como é que eles são geridos, Roberto? Esses fundos vão diretamente para a Receita Federal e logo após o término do exercício é repassado para a Prefeitura Municipal e a Prefeitura, né, num CNPJ específico do fundo, né, e automaticamente vai ser apresentado para os projetos. Todas aquelas entidades que fizerem um projeto correto, apresentar no Fundo do Idoso, no Fundo do Condica, eles poderão receber uma determinada importância. E logo após o gasto feito, eles têm que fazer uma prestação de conta para o Condica e para o Fundo do Idoso. Bom dia, Roberto. Na declaração do imposto de renda pessoa física, lá tem a parte onde a pessoa que está preenchendo a declaração já aponta, né, Exatamente. as duas entidades, já deixa anotado, porque na verdade as entidades já estão cadastradas na Receita Federal e para receber o valor. Não, a partir do ano passado já modificou. Vai tudo para o fundo e depois o fundo que vai distribuir. Então já houve uma mudança. Há tempos atrás era assim, tá? A gente colocava, vamos supor, R$20,001, era para tal entidade. R$100, 002, então antigamente era assim. Hoje já não, hoje cai tudo no fundo e aí apresenta os projetos para o fundo e aí é uma melhor fiscalização que eu creio que está acontecendo, viu, Toné? É uma coisa importante, que quando a gente falava disso aí, eu fui uma pessoa que sempre tive essas oportunidades de fazer nas minhas declarações lá no escritório, falar com os clientes e eles faziam a doação. Aí um belo dia alguém me perguntou, mas e onde é que está vendo? Eu não estou vendo o retorno disso aí. Aí eu fui ver o retorno. E realmente ele é bem fiscalizado e é bem distribuído. Roberto, mas a administração desse fundo, embora faça essa viagem aí pelo governo federal, ela é totalmente cachoeirense. Quem decide onde é que vai gastar o 1.000, 2.000, 100.000, 500.000, aquilo que for conseguido para cada finalidade é Cachoeira do Sul. É Cachoeira do Sul, é a nossa cidade. Então o que acontece? Às vezes a gente pega o nosso imposto de renda e faz aquele pagamento direto para a Receita Federal. Aqui tu vai ver o retorno, não sei se vai vir algum benefício para a Cachoeira. E quando a gente faz diretamente na declaração de renda, e essa oportunidade, então vem para a Cachoeira e a gente pode fiscalizar, a gente pode analisar, pode ver se está sendo bem empregado. Muito bem. Nós vamos então dar o bom dia para o juiz de direito, Daniel André Kuller Bertoldi, que está conosco na sala aqui do MIT. Né? Bom dia, doutor Daniel. O senhor é uma pessoa que trabalha há muitos anos na luta aí para que as pessoas que pagam o imposto de renda, né, contribuam aí com os dois fundos, do idoso e da criança.
Bom dia, Tomás, bom dia, Toné, bom dia, presidente da Associação dos Contabilistas e ouvintes da Rádio Vale. De fato, nós costumamos dizer que a carga tributária no Brasil é muito alta, ou seja, que nós pagamos muitos impostos, talvez a carga tributária mais alta do mundo todo. E essa é uma das raras opções, das raras vezes em que a legislação autoriza que os cidadãos escolham, porque quem faz a destinação tanto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou qualquer outro fundo dos direitos da criança e do adolescente, ou também para o Fundo Municipal do Idoso, ou outros fundos de assistência aos idosos, dentro do limite, a pessoa nem mesmo está doando, ela está apenas dizendo para o governo onde ela quer que sejam investidos esses valores. Ou seja, é um poder que nós temos e que seria triste que nós deixássemos de usar. Nós já evoluímos muito em Cachoeira do Sul nos últimos anos, nós quase decuplicamos nos últimos 9 anos, claro que aí teria que descontar a inflação, mas o valor destinado anualmente é muito maior agora do que em anos anteriores, mas ainda nós temos muito, nós chegamos a pouco mais de 10%, pelo que se estima, do que Cachoeira do Sul poderia destinar do que paga igual de imposto de renda. É um poder que está nas nossas mãos e nós podemos fazer com que esse dinheiro fique em favor das crianças, adolescentes e idosos aqui do nosso município, ou seja, garantir que seja investido aqui. Os valores necessariamente, tanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quanto o Conselho Municipal de Assistência ao Idoso, são obrigados a prestar contas à administração municipal, ao Ministério Público, dos valores que eles repassaram, e as entidades que recebem esses valores têm que antes prestar contas a esses conselhos, ou seja, cada centavo que a pessoa destina é fiscalizado por instituições aqui da nossa comunidade, e com isso se garante para a comunidade que os valores serão realmente investidos para aquela finalidade que as pessoas queiram, ou seja, ou crianças e adolescentes, ou idosos aqui da nossa comunidade. Doutor Daniel, desde que o senhor chegou em Cachoeira, o senhor tem visto uma evolução nesse processo de doação para esses fundos? Temos sim, há poucos dias foi divulgada uma relação histórica, acho que só em 2023 que a arrecadação não foi superior ao ano imediatamente anterior. Em praticamente todos os anos nós temos conseguido, a comunidade, a união da comunidade cachoeirense tem feito com que mais dinheiro do que no ano anterior seja destinado. Por isso nós lembramos com ênfase isso, porque pelo que eu vi, provavelmente na segunda-feira da semana que vem abrirá o período para a apresentação da declaração de renda, e muitas pessoas gostam de, para ter a restituição mais rápido, apresentar a declaração bem depressa, ou seja, nas primeiras horas, já do primeiro dia da possibilidade de apresentação da declaração. Então é importante já desde logo nós lembrarmos isso para as pessoas. Claro que quem fizer a declaração pode fazer uma declaração retificadora depois, mas normalmente as pessoas não gostam de fazer isso. Então, desde logo é importante que quem for fazer já desde o início essa destinação, a apresentação da declaração, que já se lembre, anote que precisa fazer isso. Muitos fazem por escritórios de contabilidade ou com contadores, então já é importante dizer para esses profissionais: eu quero destinar o que for possível, tanto para crianças e adolescentes, quanto para idosos, porque nesse momento só as pessoas físicas podem fazer essa destinação, que nós chamamos de doação por dentro da declaração, e só até 3% em favor de fundos da criança e do adolescente, e até 3% em favor de fundos de assistência aos idosos. Normalmente são 6%, mas nesta época são só 3% para cada um dos grupos de fundos, ou para 3% para crianças e adolescentes, e outros 3% para idosos, porque ainda vale para a contabilidade do imposto de renda de 2024, no calendário de 2024. Então, é o último momento que nós temos. Não é necessário fazer o pagamento imediatamente, o pagamento do documento de arrecadação pode ser feito até o último dia de apresentação da declaração, que provavelmente neste ano seja o dia 30
de maio, ou seja, a pessoa pode fazer a declaração agora e pode fazer o pagamento até o último dia. Tem que fazer o pagamento até o último dia de apresentação da declaração, que, como disse, provavelmente seja 30 de maio, que é uma sexta-feira, por isso que não é 31 de maio neste ano. Mas, objetivamente, temos conseguido, sim, a comunidade tem conseguido, ano após ano, arrecadar mais a cada ano do que se arrecadou no ano imediatamente anterior. Nós tivemos a oportunidade de ver o crescimento do fundo crescendo todos os anos, Toné. É uma coisa assim que essa campanha que nós estamos fazendo, o nosso voluntariado, como o doutor Daniel, como o Santo Tavares, que estamos indo nas entidades todas, solicitando e explicando, a gente tem visto um crescimento bem elevado, não atingindo a meta que nós poderíamos ter atingido com relação ao imposto que poderá vir para a Cachoeira do Sul. Então, é um pedido que a gente sempre faz e pede também para as pessoas que divulguem essas ações. Isso é uma coisa assim que vem tipo formiguinha. Hoje eu fiz uma doação, amanhã o Tomás faz uma doação, amanhã o Toné faz uma doação, e aí vai crescendo. Então é uma oportunidade que a gente tem de ver esse imposto de renda na nossa cidade, esse imposto de renda auxiliando as entidades que estão necessitadas e que são às vezes desprezadas, não têm esses recursos. Então, como é um recurso que vem dessa campanha, é feito e é mostrado para a comunidade. O que seria essa resistência das pessoas de colaborar, já que o doutor Daniel falou em torno de 10%, o pessoal é desconhecimento, é medo, os contadores, quando fazem o imposto de renda, não lembram os seus clientes que eles podem fazer essa doação, porque afinal de contas é um imposto que ele vai ter que pagar, mas não precisa pagar 100% para o governo federal, pode justamente destinar os 3% para os fundos. O que está acontecendo? O que acontece é uma coisa bem simples de te explicar. Em primeiro lugar, a estatística da Receita Federal, eu até agora não consegui entender a forma que eles fazem do recolhimento. Se eles pegam o total do recolhimento feito dentro do município, né, que aí é todos os tipos de declaração de renda, porque nós só podemos fazer esse abatimento na declaração completa. Então já tem uma diferença, né? Já só pode ser na completa que pode ser feito esse abatimento. Outro empecilho que eu tenho reparado e a gente tem discutido muito com a Receita Federal, quando a gente tem a oportunidade, é que às vezes as pessoas têm que pagar a primeira cota e ao mesmo tempo ele tem que pagar o total da doação do Fundo da Criança e do Adolescente. E aí ele não tem recurso. E ele, como vence no dia 31, ele tem que pagar. Se ele não pagar aquilo, reverte para o imposto de renda. Então ele tem que corrigir a declaração de renda, novamente, senão ele fica devendo. E o fundo não vai receber. Outra coisa muito importante também a gente saber, que tem muitas pessoas que às vezes fazendo a declaração completa, também tem a devolução. E como ele tem a devolução, ele não faz essa doação, né? Nós, a turma que tem dos escritórios aí, nós temos feito o seguinte, sugerido para as pessoas pagarem aquele imposto, né? Porque na hora da devolução eles vão receber corrigido. É uma coisa meio estranha quando a gente fala essa palavra, né? Eu tenho a receber, mas eu também tenho a oportunidade de fazer a doação. Quando eu faço aquela doação, eu vou crescer a minha forma de receber mais também. Né? Não, é bem interessante Só que é uma coisa assim, mas por que eu vou pagar se eu vou receber? É? Mas é porque vai fazer a doação. Doutor Daniel, que está nos escutando aí, Sim. seria o gesto de comunidade, né? Porque
Tudo bem, eu tenho a receber, como disse o Roberto aqui no estúdio, mas eu pago agora e vou receber corrigido depois, quando chegar a minha restituição. As pessoas têm que estar sensibilizadas para isso também, né, doutor Daniel? Exato. Uma questão eu não me recordo se foi no ano passado ou no ano retrasado, foi feita uma pesquisa e que mais da metade das pessoas que foram entrevistadas diziam que elas não tinham conhecimento de que existia essa possibilidade de fazer a destinação. Antes, o Sr. Dreves falou sobre pessoas que se aliaram nessa campanha. Eu lembro sempre que tanto a senhora Renata, que é a agente da Receita Federal agora, quanto a agente anterior, a senhora Lúcia, participam dessa campanha, ou seja, as pessoas não precisam ter medo de que a Receita Federal vai embrabecer. Isso já foi um problema no passado mais distante, em que as pessoas tinham receio de achar que o pessoal da Receita Federal ficasse, de certa forma, desgostoso com, sei lá, desvio de valores que poderiam ir para o governo federal. Não, a própria Receita Federal faz essa campanha e sugere que as pessoas façam essa destinação. Então, não precisa ter receio. A Receita Federal sabe que as pessoas fazem e a Receita Federal incentiva as pessoas a fazerem. E eu concordo que deveria ser possível também o parcelamento, mas, infelizmente, nós temos que trabalhar com as regras existentes. Claro que nós podemos, se alguém tiver acesso, principalmente a deputados federais, senadores, é algo que pode ser dito para eles, por que o imposto pode ser parcelado e a destinação aos fundos não pode ser parcelada? Não faz muito sentido mesmo. Mas hoje não existe esse parcelamento. Todo o valor da destinação tem que ser pago. O próprio programa da Receita Federal ele emite um documento de arrecadação de receitas federais, que seria o DARF. O próprio programa emite o DARF e a pessoa faz o pagamento a partir desse DARF. E um outro detalhe interessante é que as pessoas não precisam se preocupar agora com o cálculo. O programa diz qual é o máximo. Ou seja, a pessoa poderia ficar preocupada, mas eu vou destinar R$150, depois o programa não vai aceitar os 150, vai dizer que meus 3% foram só R$120. Não, o próprio programa impede a pessoa de fazer agora, nessa destinação por dentro da declaração, o próprio programa de declaração de imposto de renda, ele já impede que a pessoa faça uma doação, uma destinação maior do que o limite. Ele avisa, nesse meu exemplo que eu digo, seria R$120, eu quero destinar 150, eu escrevo 150, o programa dará uma informação de erro, dizendo, você não pode destinar mais de 120. Então, tudo é favorável para que as pessoas façam essa destinação. Claro, a lembrança do Sr. Dreves foi importante, só vale se a pessoa faz a declaração pelo modelo completo. A declaração pelo modelo simplificado não tem essa destinação, porque é um outro modelo de cálculo. Aí tem um desconto padrão de 20% que, digamos assim, a Receita Federal faz de conta que esses 20% daí ficam no lugar de todos os demais descontos possíveis. Mas é algo muitas pessoas fazem, declaração pelo modelo completo, então é um pedido, é um chamamento que se faz. Uma outra lembrança que eu estava pesquisando aqui, existe uma lei municipal, a Lei Municipal 4.674, de 21 de janeiro de 2020, que institui o compromisso com a criança e adolescente. Esse não tem ainda em relação aos idosos, mas tem que cada pessoa que fizer uma destinação e comunicá-la ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, recebe no mês de outubro de cada ano um título de honra concedido pela Câmara de Vereadores. Nós ainda não tivemos uma sessão solene específica, logo depois veio a pandemia e outros entraves acabaram fazendo com que não se fizesse essa solenidade. No ano passado, por exemplo, ainda estava no meio das eleições municipais, mas provavelmente nesse ano já será concedido esse título também. No mais, se lembra, se reitera, é possível determinar que o governo federal incentive, destine parte do imposto de renda que nós teremos que pagar de qualquer jeito, e destinemos isso para crianças, adolescentes e idosos da nossa própria comunidade. Ok, doutor Daniel Bertoldo, muito obrigado pela gentileza de participar do nosso programa. Não há de que, esperamos que Deus abençoe a todas e todos e que possamos agir com consciência também em favor de pessoas da nossa comunidade,
destinando valores que nós nem mesmo precisaremos pagar no fim das contas. Muito bem. Doutor Daniel, por meio eletrônico, conversou conosco, e presencialmente o Roberto Dreves, presidente da Associação dos Contabilistas. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Toné, pela sua oportunidade. Obrigado, Tomás. E sempre que precisar, estaremos à disposição, porque eu acho que é uma coisa importante isso que nós fizemos. Essa sementinha que nós estamos fazendo hoje, amanhã poderá dar grandes frutos. Muito obrigado, Toné e Tomás.